Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. A cada semana a gente se senta para aprender um pouquinho mais a palavra de Deus, nessa temporada aprendendo a respeito dos ensinos de Jesus. O que Jesus ensinou sobre vários temas e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que Jesus ensinou sobre os profetas. Esse tema é um tema muito pertinente, principalmente nos dias em que nós vivemos, onde muitas pessoas pretendem ser profetas de Deus, pretendem trazer mensagens para as pessoas, pretendem ser porta-vozes do Senhor. Você sabia que na Bíblia alguns testes são apresentados para que nós provemos aos profetas? Pois hoje você vai conhecer pelo menos 4 deles. Nós vamos hoje conhecer a respeito do dom profético também, que deveria ser manifestado no tempo do fim, segundo as profecias bíblicas. Por isso você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, com um grupo de 10 amigos que vieram de vários estados brasileiros. Todos já estamos aqui com nossas Bíblias em mãos para começarmos o estudo de hoje. E eu queria convidar você para também tomar a sua Bíblia e se juntar a nós nesse momento especial de estudo. Nós também temos um hábito muito saudável aqui no Bíblia Fácil. A gente nunca começa a estudar esse livro sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você e o grupo que está conosco aqui nos estúdios, se nós pudéssemos orar mais uma vez, para que nós oremos mais uma vez, para estudarmos a palavra. Vamos orar? Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra em nossas mãos e de poder estudá-la. Queremos convidar o Teu Deus, o bom Deus, Espírito Santo, para que esteja conosco e que Ele ilumine nossa mente e também abrande nosso coração para a compreensão das verdades que o Senhor deseja hoje nos ensinar. Cuida de todos nós, é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Eu queria aproveitar e dizer para você que essa mesma temática está sendo estudada também em nossas igrejas adventistas aos domingos à noite e você está convidado para fazermos uma visita. Se você não sabe aonde encontrar uma igreja perto da sua casa, acesse o site encontreumaigreja.com.br. E ali você vai ter o endereço mais próximo da sua casa. Você vai ser muito bem recebido. Lá haverá um professor para tirar suas dúvidas também e você vai conhecer mais da vontade de Jesus para todos nós. Tá bem? Vamos então ao nosso 15º estudo, não é isso? Nosso 15º estudo que Jesus ensinou sobre os profetas. A palavra profeta na Bíblia, no hebraico é navi e no grego é profetês, e essa palavra ela significa literalmente porta-voz. Nós hoje pensamos que profeta é aquele que geralmente faz uma profecia, né? A respeito do futuro, de algo que ainda não aconteceu, mas não necessariamente. A palavra profeta quer dizer porta-voz. Você tem na Bíblia vários profetas que nunca profetizaram nada, no sentido de apresentar uma mensagem para o futuro. Eles são profetas porque eles trouxeram uma mensagem de Deus para o povo, mas a mensagem de um momento que eles estavam vivendo. Então você tem profetas na Bíblia que nunca profetizaram nada do futuro. Mas o sentido de profeta bíblico não é aquele que profetiza apenas, é o sentido de ser o porta-voz de Deus. Então aquele que trazia a mensagem do Senhor para o povo na geração em que ele vivia. Tanto é que Deus usou o dom profético para escrever o seu livro. Os profetas, pelo menos 40 autores, foram os responsáveis pela produção do que nós chamamos de Bíblia. Então Deus usou os profetas para que esse livro fosse escrito e para que a mensagem de Deus fosse preservada em todas as eras até chegar os nossos dias. Agora, Jesus fez uma séria advertência com relação a falsos profetas. E olha o que ele diz em Mateus 24, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se você olhar esse discurso profético ou sermão profético de Mateus 24, você vai perceber que Jesus está mesclando nesse discurso 2 acontecimentos. A destruição da cidade de Jerusalém, que finalmente se deu cerca de 40 anos depois de Cristo, no ano 70 de nossa era, mas Jesus também está falando sobre a destruição, ou melhor, o fim da história humana com a volta dele a essa terra.
Então, há elementos em Mateus 24 que se aplicam a Jerusalém no ano 70 e há elementos que se aplicam ao tempo do fim. No caso dos falsos profetas, se aplicam a ambos os momentos, tanto antes da destruição de Jerusalém, quanto também quando nós nos aproximássemos do fim da história humana, antes que Jesus voltasse. Se Jesus advertiu a respeito de falsos profetas, é lógico supor que também haveriam os verdadeiros profetas. Então, Deus sempre teve um profeta para se comunicar com o seu povo. E isso foi predito também para o tempo do fim. Agora, aqui Jesus comparou esses falsos profetas. Em Mateus capítulo 7, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. A aparência é de uma ovelha, mas por dentro é um lobo roubador. Assim é o falso profeta. Então Jesus foi claro em nos advertir com relação aos falsos profetas. Mas quando vamos para o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, nós encontramos uma profecia que fala a respeito da restauração do dom profético no tempo do fim. Olha o que diz Joel, capítulo 2, verso 28 a 30. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna e fumaça. Coluna de fumaça. Veja, então Joel está dizendo, nos últimos dias, Deus derramaria o seu espírito e haveria mais uma vez o dom profético sendo manifestado. Então nós deveríamos esperar para esse tempo. E de fato, nós já vimos com vocês aqui que quando vamos para Apocalipse e estudamos as características da igreja verdadeira, que foi um dos temas que a gente já estudou aqui, o Apocalipse 12, 17 diz que o diabo, o dragão, está irado contra a mulher, a igreja, e ele foi pelejar contra ela, contra os restantes da sua descendência. E aí o Apocalipse diz assim, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E nós lemos com vocês em Apocalipse 19, 10, na última parte, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse espírito do profeta, o dom profético, deveria estar com a igreja remanescente no tempo do fim. Quando estudamos um pouquinho com vocês, rapidamente, o capítulo 12 de Apocalipse, nós até pontuamos com vocês que no capítulo 12, você tem ali momentos históricos da igreja. Começa com a igreja cristã primitiva, quando o dragão tenta devorar o filho quando nascesse. Depois essa igreja já está na Idade Média, quando Deus a leva para o deserto por 12 séculos. E depois, quando ela reaparece no cenário mundial, tendo essas duas características, já no verso 17. E nós entendemos que o período profético dos 1260 anos terminaram com a prisão do Papa Pio VI. E esta prisão do Papa aconteceu no dia 15 de fevereiro de 1798. Ou seja, pós 1798, deveria se levantar um movimento, guardando a lei de Deus e tendo o dom profético no seu seio. Pedro? Pastor, sobre os falsos profetas que o senhor comentou nos slides anteriores, várias religiões foram fundadas com bases bíblicas, mas com interpretações de outros profetas. Digo, o Allan Kardec, que criou o Espiritismo, os Mormons tiveram Joseph Smith. Até Maomé é considerado um profeta, considerado dos muçulmanos. Profetas, e com fundamento até no Antigo, no Velho Testamento. Né? E todos eles, com bases bíblicas, fizeram novas religiões, alegando ser profeta. Como você sabe diferenciar? Esse é falso profeta, esse é um verdadeiro profeta de Deus. Se Cristo disse para nós que a gente deveria se acautelar com os falsos profetas, né, que são lobos roubadores, certamente a palavra de Deus vai dar para nós o caminho para a gente poder identificar e separar.
Nós hoje vamos passar 4 testes bíblicos e aplicá-los aos profetas. Então, qualquer pretenso profeta, ele tem que passar por estes testes. E aqui eu tenho que falar 2 coisas. Você tem na Bíblia testes de um profeta e você também tem sinais e fenômenos que acompanham o profeta. Por exemplo, quando Daniel estava em visão, faltava-lhe o fôlego, ou seja, ele deixava de respirar enquanto em visão. O profeta também, quando em visão, perdia um pouco a consciência da realidade presente. Daniel diz mesmo, né? Eu me vi, eu estava nas margens do rio Lai, ou seja, ele era transportado em visão. João também sentiu isso, né? Um anjo me transportou meu espírito e me levou até o deserto. Então o profeta perdia a consciência dessa realidade presente, enquanto em transe, né? Enquanto tendo essa visão, essa revelação do Senhor. Há também sinais, milagres, prodígios que os profetas realizam. Mas todas essas coisas, ainda que aconteçam com o verdadeiro profeta, não são provas finais da autenticidade desse profeta. Por que não são? Porque Cristo falou que os falsos também fariam isso. Que os falsos profetas e falsos cristos também fariam sinais e maravilhas. Então eu tenho que unir estes sinais com os testes que a Bíblia me apresenta. Aí se o profeta passa em todos os testes e ainda apresenta esses sinais, então eu vou ter esse profeta como um verdadeiro. Então o que a gente tem que fazer é pegar todo pretenso profeta e colocar dentro desse escrutínio da Bíblia, para saber se ele vai ser aprovado ou não. Ok. Minha amiga, pois não, feliz de Nólia. Lendo aqui, me chamou a atenção aqui nessas 2 características da igreja verdadeira. Em outra ocasião, João pretendia adorar o anjo, que lhe aparecera em visão, mas o anjo lhe disse: Vê, não faças isso, sou conservo do teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Por que ele queria adorar o anjo? Ele achou que seria o próprio Senhor, né? João tivera várias visões de Cristo. Se você olhar para o capítulo 1 de Apocalipse, né, a partir do versículo 12 em diante, Cristo aparece para João como agora Cristo ressurreto, né, ressuscitado. E quando João vê Cristo, diz o texto lá do Apocalipse 1, que ele cai por terra como morto. A glória foi tão grande que ele caiu e se prostrou. Aí Jesus vem, coloca a mão sobre João e diz: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas tornei a viver. Então, Jesus levanta João. Eu imagino que no capítulo 19, ele também teve a visão desse anjo e ele se prostrou, talvez até pensando que fosse o Senhor, ou talvez em reverência a esse ser celestial, que aqui nessa visão era um anjo. E o que o anjo faz? Não, você não me adora. Por quê? Porque os anjos não aceitam adoração. Você adora a Deus. E o anjo diz assim: eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Ou seja, nós somos servos do Deus Altíssimo. Então você não me adora. Então veja, os anjos não aceitam adoração. No momento ele sentiu que não era digno de ser adorado, só o Senhor, né? Só o Senhor. Em momento algum na Bíblia, o anjo vai aceitar adoração. Quando você tiver um caso de o anjo do Senhor aceitando a adoração, é porque esse anjo do Senhor é o próprio Cristo e não a outra criatura. Você vai encontrar isso em Josué capítulo 6. Moisés havia morrido, Josué estava liderando o povo, eles iam entrar na terra de Canaã e Josué se retirou para orar. Enquanto ele se retirou para orar, apareceu ali um guerreiro poderoso. E ele pegou a espada e ele ia lutar contra o guerreiro e perguntou assim: escuta, quem é você? Você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele falou assim: eu sou um anjo do Senhor, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Mas era o próprio Cristo. Aí Josué se prostrou e adorou. E o anjo aceitou a adoração. Então Cristo no Antigo Testamento às vezes usa o título de príncipe do exército, às vezes o título de Miguel. E nesse caso, o Cristo recebe adoração. Ok? Bárbara? Pastor, acho que há uns 7, 8 anos atrás, eu presenciei uma cena que eu nunca me esqueci. Estava tendo um evento muito grande, de uns 5, 6 dias, e dentro do primeiro dia,
que uma profeta dizia assim, você vai andar, para um rapaz de cadeira de roda, sabe? Aham. De um acidente que ele teve. E aí passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, até que o último dia se chegou e a igreja cheia, muita gente esperando aquele milagre, né? Que aquela profeta falou. E aí aconteceu que não andou. Aí no final ela disse, ele perguntou, né, o porquê que ele não andou. Aí ela disse assim, meu amado, a sua fé foi pouca, falta de fé sua. Aí eu fiquei com aquilo, será que realmente foi falta de fé da pessoa, do paralítico? Ou será que a profeta... Entendi. E outra coisa também, foi outro episódio, né? Há 5 anos atrás eu engravidei e eu tenho minha filha hoje, né, de 5 anos, Isadora. E vários profetas chegou lá dentro, né, da loja e dizia, eis que Deus me disse que é um menino. Né? Que eu disse, se eu tiver um menino, eu chamo de Isaac. Toda a vida eu falei isso. Aí, esse que Deus te chama que é um menino. Fala que é um menino, fala que é um menino. Ainda bem que eu não levantei expectativa, sabe? Mas a gente fica, né, naquela interrogação, que eu comecei a comprar um enxoval, e aí no final veio uma mulher. Aí Falhou a foi profecia. falta de fé minha? Entendi. Em ambos os casos, eu ficaria mais surpreso se o rapaz tivesse andado. Sabe por quê? Porque é o que eu falei há pouco. Mesmo o falso profeta, ele tem poder de fazer sinais e maravilhas. Então você não se assuste se um falso profeta fizer um milagre por aí, o milagre de fato acontecer. Isso pode acontecer. Nesse caso não aconteceu. Na questão do bebê, eles estavam tentando adivinhar o sexo, ou profetizando, e acabou errando. Bom, isso prova que Deus não havia mandado mensagem nenhuma para eles. Certo? Deus não havia mandado mensagem nenhuma, eles estavam inventando isso. Então, hoje é comum, como você deixou claro nos 2 exemplos, pessoas pretenderem ser profetas. É por isso que nós temos que nos voltar para a Bíblia para perguntar, como que eu testo um profeta? É o que a gente vai fazer agora. Marcelo. Pastor, nós aprendemos aqui no estudo muitos temas, né? E dentro desses temas, uma coisa que me chamou a atenção, que nós vamos prestar conta até da nossa palavra que sai da nossa boca. E esses profetas que estão dando essas profetadas, o que será desses homens? Eles vão dar conta. Eles estão falando em nome do Senhor, eles vão dar conta do que estão falando. É até uma blasfêmia. Claro. Como é que eu digo para você que Deus me revelou, que eu tenho uma profecia para fazer para você, se Deus de fato não me falou nada? Isso é muito comum hoje, até no meio cristão, no meio evangélico, pentecostal, neopentecostal. Eu tenho uma profecia para revelar para você. Quem disse que se Deus quisesse me dar um garoto, teria contado para você? Ele teria contado para mim. Por que ele teria contado para você e não para mim? Então tem muito disso. Eu vou trazer para você uma... Mas vai trazer por quê? Por que Deus deu para você e não para mim? Então hoje tem muito pretenso profeta que vai dar conta a Deus de fato, porque fica inventando coisas para tentar talvez se manter num pedestal de poder ou de superioridade. Na maioria das vezes é isso que acontece. Ele quer pretender ser o profeta, ter um dom especial, ser um separado, um exclusivo, e é isso que acontece. Rapidinho, pastor. Sim, Bárbara. Outra coisa também que eu fiquei encucada, digo, será, meu Deus, que eu deixei de receber a bênção de Deus? Teve duas apóstolas, né? Estava na cidade nesse tempo. E aí, elas foram lá na loja, né? Visitar aquela coisa, mas só que com a correria do dia a dia, eu cumprimentei, né? Dei a paz do Senhor, coisa e tal. Mas eu não tive aquele tempo, sabe, de estar ali conversando, aquela coisa, mas eu recepcionei da maneira, né? Como deve ser. E aí, depois... uma irmã me disse assim, irmã, você perdeu uma bênção muito grande que estava na sua porta. Eu digo, mas qual foi a bênção, irmã? Ela disse, uma profeta veio aqui te mandar 12 recados que Deus enviou para ela esta noite. Você não deu atenção devida à profeta. Aí eu digo, mas o que foi? O que é que eu tinha que fazer? Ela disse, pois é, você perdeu a bênção. Ela veio te dar o recado e você não deu a devida atenção. Aí eu falei, irmã, procura saber o que é então para mim saber. Ela disse, não, porque agora já foi, perdeu. Aí eu digo, meu Deus, mas se quando Deus mandava os profetas lá falar, né? Ele ia de pé, aquela coisa toda. E por que ela chegou até na frente da minha loja e não me falou? Eu fiquei com aquela interrogação. Certamente que não tinha mensagem nenhuma de Deus para dar. Porque quando Deus manda dar a mensagem, o profeta, até com risco de vida, ele vai lá e dá a mensagem.
Quantos profetas passaram perigo de morrer para entregar a mensagem? E a entregaram. Agora, porque não foi bem recebido, o profeta vai embora? Certo? Bom, a Igreja Adventista acredita que o dom profético foi manifestado em uma jovem chamada Ellen Golden Armon, aos 17 anos de idade. Essa mulher, com 17 anos, teve a primeira visão dela e por 70 anos ela recebeu visões e sonhos, ao todo cerca de 2.000. Ela se casou com Tiago White, que era um pastor da igreja Conexão Cristã, em 1846, e o casal teve 4 filhos. Um garoto faleceu com 2 meses, John, o outro faleceu na adolescência, com 14 para 15 anos, e apenas 2 filhos permaneceram. Ambos se casaram, Tiago Edson nunca teve filhos, Willie White, que se casou, teve filhos, ficou viúvo, voltou a se casar, teve outros filhos, e assim a família prosseguiu. Por que nós, adventistas, acreditamos que Ellen G. White é uma profetisa moderna? Porque quando aplicado os testes bíblicos a ela, ela passa nos testes. Então, como que eu posso provar um profeta para saber se de fato ele é verdadeiro ou não? Vamos ao primeiro teste. Tudo que ensina deve estar em harmonia com a Bíblia. Esse é o primeiro teste de um verdadeiro profeta. Aquilo que ele ensina tem que estar em harmonia com aquilo que já foi revelado. É claro, por exemplo, se eu estou falando de Isaías, eu tenho que comparar os escritos de Isaías com aquilo que os profetas escreveram antes dele. Se eu estou falando de um profeta do Novo Testamento, eu tenho que comparar com os escritos do Antigo Testamento. E se eu estou falando de um profeta moderno, eu tenho que comparar com toda a Bíblia. Então, tudo que ela disser, tudo que ela ensinar, tem que estar de acordo com a Bíblia. E o que é que diz Isaías 8:20? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A alva nesse texto é o próprio Cristo. E o profeta verdadeiro tem que falar de acordo com a lei e o testemunho. O que é a lei e o testemunho? A lei é a Torá, os escritos de Moisés. E o testemunho? O testemunho dos profetas. Jesus usou essa expressão várias vezes. Lembra lá em Mateus 5,17? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas? Então, lei e profetas, lei e testemunhos é a mesma coisa. Então, o profeta verdadeiro, ele nunca vai falar nada que contrarie aquilo que a Bíblia ensina. Então, por exemplo, a Bíblia diz que a pessoa quando morre está dormindo e só vai acordar quando Jesus ressuscitar. Aí vem um profeta e diz que a pessoa morreu e agora recebeu uma mensagem do céu que a pessoa está por aí, mandou um recado, foi para o céu, está na glória. Pronto, falso profeta. Porque se ele está dizendo que a pessoa está em algum lugar, ele já é falso, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a pessoa, quando morre, ela está sepultada. Sim, amiga? Pastor, quando houve aquele movimento que se levantou da vinda de Jesus, que disse que foi por Ellen White, mas aí eu já ouvi de outras pessoas que foram por um pastor batista. Explique isso aí, toda a vida eu tive dúvida, porque eu nunca me aprofundei nessa história de Ellen White, né? Eu só ouço falar. O grande movimento millerita, que finalmente, não ele, né? Mas eu mencionei para vocês outro dia que foi um homem chamado Samuel Snow, quem finalmente chegou no cálculo do dia 22 de outubro de 1844. Quando eles esperavam a volta de Jesus. Então, o movimento millerita esperava que Jesus voltasse nessa data. Quem chegou na data foi Samuel Snow, e Miller concordou com ele, e todos pregaram. Só que quando quem era Miller? Hã? E quem era Miller? Esse fazendeiro batista, um fazendeiro membro da Igreja Batista, certo? Agora, quando acontece o grande desapontamento, outubro de 1844, em dezembro de 1844, 2 meses depois, foi que Ellen G. White teve a sua primeira visão, quando ela foi chamada ao ministério profético. Ou seja, Ellen G. White nunca marcou uma data para a volta de Jesus. Quem diz isso é porque não conhece a história. Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos vamos dar sequência aos testes de um verdadeiro profeta. Não saia daí.
Estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o que Jesus ensinou sobre os profetas. Se você quiser ter acesso a todo o material escrito, nós temos um guia muito especial que nós preparamos com muito carinho para você. Aqui estão todos os 18 temas que estamos apresentando aqui no programa. E esse guia pode ser seu. Vai aparecer aqui para você todos os contatos, as formas de contato que você pode entrar em contato com a Novo Tempo e solicitar esse material. Pode ser por telefone, WhatsApp, no nosso website, ok? Quem preenche esse guia, responde o questionário que tem no final dele e acerta até 70%, ainda pode ganhar esse DVD que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Esse DVD é um resumo em vídeo de todo o material que aqui está sendo apresentado. São presentes da Novo Tempo para você. Você não paga nada por isso. Sabe por quê? Porque nós temos o apoio dos Anjos da Esperança. E se você não é um anjo ainda, torne-se um. Acesse o site anjosdaesperança.com.br. No caso, sem cedilha, né? anjosdaesperanca.com. Desculpa, não é BR, não, é só .com. anjosdaesperanca.com, ok? E obrigado a você que é parceiro da Novo Tempo, que é Anjo da Esperança e tem apoiado nosso ministério e permitido que quase 1000 estudos bíblicos saiam daqui todos os dias para o Brasil afora, levando a palavra de Deus. Quando terminamos o primeiro bloco, falamos sobre o primeiro teste de um verdadeiro profeta. Tudo que o profeta falar não vai contrariar nada daquilo que os outros profetas já escreveram. Ou seja, o profeta tem que estar de acordo com a Bíblia, com aquilo que foi revelado. Aí eu pergunto, quando aplicamos esse teste, a Ellen G. White, ela passa nesse teste? Ellen G. White escreveu, ao longo de 70 anos, cerca de 25 milhões de palavras, e ela, no tempo dela, escrevia tudo manuscrito, né? Então, nós temos hoje cerca de 100 mil páginas manuscritas de Ellen G. White. Esses manuscritos estão guardados em cofres da igreja espalhados aí no mundo. Pelo menos em 3 ou 4 lugares, você vai ter alguns desses manuscritos. E tudo que ela escreveu, todas as suas publicações, estão em harmonia com a Bíblia. Você nunca vai encontrar um parágrafo de Ellen G. White ensinando uma coisa que é contrário ao que esse livro ensina. Então, ela passa no primeiro teste. Então, se nós temos que testar um profeta, a primeira coisa é isso. O que ele disse e o que diz a palavra. Se não está em harmonia com a palavra, ele é um falso profeta. Bárbara. Pastor, como que a Ellen White é uma profeta que se encaixa na Bíblia? Quando eu comecei a futucar Novo Tempo para mim olhar, né, ver as coisas, comecei a observar, aí veio muitos questionamentos de todos os lados. E um desses foi que ela não me mostrou, sabe, no livro, mas diz que é o livro amado de todas as nações. Desejado de todas as nações. Lá fala que, ela me falou que lá, ela só fez ler, né, no celular, que Ellen White, ela é racista, que não gostava de negro e que todo negro tinha que casar com a raça negra. E também me falaram de uma apostila que ia me entregar, essa apostila que lá tinha todos os requisitos da adventista, né? O primeiro é que é aceita e segundo vem muitas coisas absurdas que lá eles descrevem. Essa apostila nunca chegou à minha mão, mas sobre esse termo do racismo, contém isso mesmo no livro dela? Ellen G. White nunca foi racista, até porque se você pegar as fotos, essa aqui é uma pintura, mas eu vou mostrar aí, eu mostrei uma foto anterior e você vai perceber que Ellen G. White se encaixa numa categoria de negros. As pessoas que acusam Ellen G. White de estar falando dos negros não se lembram que ela era uma pessoa que se encaixava na categoria. A primeira coisa que a gente tem que para dizer é isso. Você não tem aqui uma europeia clara de olhos azuis falando de negros. Não. Você tem uma pessoa da mesma raça dando conselhos. Principalmente nos Estados Unidos, quando se vivia no tempo da escravidão. Porque ela lutou contra isso e falou a respeito dos direitos do ser humano e da liberdade. O que acontece é que ela dá alguns conselhos que se mostram muito sábios. Por exemplo, ela aconselha as pessoas a casarem-se com pessoas das mesmas raças. Hoje a psicologia moderna fala exatamente isso. Os problemas que nós temos quando há o julgo desigual. E esse julgo desigual não tem a ver apenas com religião. Tem a ver com raça,
tem a ver com cultura, tem a ver com status financeiro. Tudo isso influencia para uma boa relação matrimonial. E o que ela fala simplesmente é isso. Agora as pessoas querem distorcer o texto para acusá-la. Se nós olharmos o trabalho que essa mulher fez em prol dos negros, principalmente no Mississippi, nos que viviam no sul dos Estados Unidos, próximo ao Mississippi, se as pessoas conhecessem a história do seu filho, Tiago Edson, que foi morar entre os negros do Mississippi para evangelizá-los e passou toda a vida trabalhando em favor deles, aí alguém se levanta para dizer que ela era racista? Quer dizer, é muito fácil você falar uma coisa quando você não conhece a história. A questão toda é que a gente, para falar, tem que ter propriedade. Então, não é pegar um texto isolado. Eu posso pegar na Bíblia um texto e dizer assim, você não deve confiar nunca no seu esposo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem. Está escrito lá isso ou não está? Está escrito. Está escrito que não há Deus na Bíblia? Neff disse. Certo? Então, veja, se você pegar um texto isolado da Bíblia, você tem sério problema. Porque você não vai confiar nem no seu marido, porque ele é homem. É isso que a Bíblia está querendo dizer? Não. Quando Deus disse isso, é porque o povo de Israel, que estava sendo ameaçado por Babilônia, queria convidar o Egito, se alinhar ao Egito para se defender dos babilônicos. Aí Deus disse, não se alinhem com os egípcios, porque Babilônia vai escravizar vocês, mas eu vou usar Babilônia para proteger vocês. Ele vai escravizar, mas eles vão proteger vocês. Maldito o homem que confia no homem. Não confie nos egípcios, confie no Senhor. Você entende o significado do texto? Então, pegar um parágrafo onde Ellen G. White fala alguma coisa para fazer dele uma teoria é muito fácil. Agora, olhar o contexto e todas as vezes que ela escreve sobre a questão da igualdade racial e o fato dela mesma se enquadrar na raça, aí a pessoa, quando está mal intencionada, não consegue fazer esse destaque. Acho que é Pedro, né? Pastor, toda a palavra que ela fala, todos os textos são inspirados ou tem alguns que não são considerados como inspirados? Alguns livros como recomendações não inspirados a Deus. Eu entendi sua pergunta. Você sabe que nós temos diversos tipos de inspiração. Pelo menos se crê em diversos tipos de inspiração. Por exemplo, tem uma inspiração, isso é aplicado ao profeta canônico ou não? Um tipo de inspiração é chamada inspiração do ditado. O que cria essa teoria? Que Deus ditou para Moisés. Moisés escreve aí, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, e Moisés foi escrevendo. Essa é a teoria do ditado. Nós acreditamos nisso? Não. Por que não acreditamos? Porque a revelação e a inspiração não funcionam assim. Funciona assim. Deus revela conteúdo para o profeta e, respeitando o profeta, o conhecimento da linguagem que ele tem, é por isso que eu disse para vocês em outro momento que o grego do Apocalipse parece um garoto de quinta série escrevendo, porque João era um pescador, uma pessoa semi-analfabeta. Agora você pega uma carta de Romanos, é um doutor em teologia escrevendo. Então Deus, quando inspirou João e inspirou Paulo, ele não tirou deles a individualidade. Então você vai ter um tratado teológico em Romanos e um livro com erros gramaticais em Apocalipse. Então o que Deus fez? Ele revela o conteúdo e a pessoa escreve com base no seu conhecimento. Isso quer dizer que a pessoa pode mencionar coisas, o profeta pode mencionar, que são coisas comuns, coisas como o conhecimento comum da época. E ele fazer menção a isso sem mesmo estar sendo inspirado sobre isso. Por exemplo, dos 4 cantos da terra, os 4 ventos, os 4 cantos da terra. Mas a terra não tem canto, ela é redonda. Mas as pessoas achavam que a terra tinha canto e ele está escrevendo o que ele acha que é o senso comum. Isso vai interferir na revelação dele? Não. A ideia é de universalidade, dos 4 pontos cardeais, de todos os lados. Isso não atrapalha a veracidade do que o profeta está dizendo. O mesmo se passa com Ellen G. White. Minha dúvida quanto a isso é só por um único segundo, que se tem certas passagens dos escritos de Ellen White que você pode simplesmente duvidar ou dizer que não está válido, ou se tudo que está escrito lá é considerado como verdade e se as inspirações que for dos escritos delas estão no mesmo patamar das inspirações bíblicas. Ok.
A Igreja Adventista não tem os escritos de Ellen G. White, essas 100.000 páginas manuscritas, como canônicas. Nunca teve. Nós nunca colocamos Ellen G. White no mesmo pé de igualdade com a Bíblia. A Igreja Adventista acredita no princípio da Reforma Protestante, sola Escritura. E é por isso que o Tratado Teológico da Igreja Adventista, que resume tudo o que nós cremos, chamado Nisto Cremos, apresenta 28 crenças fundamentais. E em todas elas, você vai encontrar uma bateria de textos para sustentar cada uma delas. Você tem textos apenas da Bíblia. A Igreja Adventista não tem nenhuma doutrina fundamentada em Ellen G. White. Com relação agora aos graus de inspiração, se isso aqui é inspirado, o outro não é, você vai ter cartas de Ellen G. White que ela diz assim: chegamos de viagem, eu e meu esposo estamos cansados, amanhã nós temos um compromisso em tal local. Isso é uma revelação para mim e para você hoje? Não, ela está dizendo o que aconteceu, certo? Agora você tem ela escrevendo uma mensagem que Deus revelou para uma pessoa. Olha, você está fazendo isso, isso e isso, não faz bem para você, para sua família, para o seu casamento. Esse conselho dado por revelação divina pode ser útil para todo mundo que está vendo a mesma situação que a pessoa dos dias dela, certo? Marcelo. Pastor, é um bocado de perguntinha pequena, para mim chegar lá no raciocínio meu aqui. O pastor é pastor e fez teologia, sim? Sim. O pastor fala quantas línguas? Muito pouco inglês, muito pouco espanhol e menos ainda português. Certo. A nossa língua é difícil de aprender. O pastor estudou, além da Bíblia, essa aqui primária que está aqui, que nós evangélicos temos acesso, e estudou a língua hebraica, a Bíblia na língua hebraica, para buscar esses livros canônicos, para enriquecer assim de conhecimento, não é isso? Certo. Nesses estudos do pastor, que o pastor fez, a Bíblia relata assim, eu vou trombar em profeta por aí ainda, vai vir mais profeta. Exemplo, nós estamos vindo de uma doutrina, de uma cultura, que a gente está trombando em profeta, dando profetada todo minuto, toda esquina, em todo lugar. O senhor entendeu? Entendi. Aí um exemplo, vai ter mais profeta? Deus vai ter mais profeta, Ok. pelo amor de Deus. De acordo com o texto que nós lemos em Joel 2, 28 em diante, podemos ler até o verso 32, nós entendemos que no tempo do fim, quanto mais próximo à volta de Cristo, Deus vai intensificar a manifestação do dom profético. E pode ser que surjam outros profetas. A porta não está fechada. Deus não fechou a porta. O Espírito está atuando e poderão vir outros profetas. A grande questão é a seguinte: eu tenho que testar o profeta. Ele tem que passar pelos testes da Bíblia. Segundo ponto, Deus não vai levantar um profeta para chegar para você, como por exemplo chegou para sua esposa. Eu vou profetizar que o seu filho vai ser do sexo masculino. Deus não faz isso. Para que isso? Faz uma ultrassom que você descobre. Deus não vai... Por que Deus vai enviar alguém para dizer o sexo do meu garoto? Você está entendendo? Então, o que mais temos hoje são profecias descabidas, que não têm necessidade de estarem ali, ou profecias genéricas, que certamente alguém vai se enquadrar nela e ele vai passar como um verdadeiro profeta. Não é uma pergunta, é uma informação em relação a isso, da gravidez da Isadora, que é a nossa filha mais nova de 5 anos. Só Deus, eu e a Bárbara, sabe o que nós passamos com essas profetadas. A Bárbara vivia chorando e indo para fazer esses exames. Eu não sei pronunciar ultrassonografia. Ultrassonografia, porque a menina ia nascer com problema, a menina ia dar trabalho, o filho ia ser um filho problemático. E eu gastei uma fortuna, era toda semana. O médico que fazia ultrassom de Bárbara começou a ser psicólogo. Começou a trabalhar já na mente de Bárbara que a criança está bem, batia aquele papo assim de 1 hora, o tanto que a gente sofreu com isso. A Bárbara vivia chorando, que ela esperava uma criança doente, porque de profetada. Até isso nós vivemos, por conta desses profetas dando profetada por aí. E eu tenho uma música, um hino evangélico, eu não lembro se é Marco Antônio,
que fala sobre profeta, que a profecia não se cumpra, o que vai acontecer? Era a Bárbara chorando daqui e eu ligando esse hino para Bárbara. Escuta esse hino aqui para tu ver, Bárbara. Não existe isso, não. Eu não creio nessas coisas. Eu não creio. E você sabe e eu chego ao ponto, assim, pastor, a minha fé, assim, a minha coisa, eu posso falar de Jesus. Eu tenho a Bíblia para me falar de Jesus. Para ser honesto contigo, eu não queria falar, por falar o rei Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu não tenho necessidade de falar de Davi, se eu posso falar de Jesus. Que o Salomão era um homem. Eu não tenho necessidade de falar de Salomão. Eu não tenho necessidade de falar de Ellen White, se eu posso falar de Jesus. Como é que o senhor vê essa fé minha dessa forma? Se eu posso falar de Jesus, se Deus deixou aqui a revelação para mim, para que eu vou falar de tanto homem falho e pecador? Para quê? Me diz aí um exemplo. Nós temos que falar de Cristo, você está certo. Cristo tem que ser exaltado acima de tudo. A gente, quando se volta para algum personagem bíblico da história, a gente simplesmente quer entender a realidade que eles viveram. E você mencionou, por exemplo, Davi. Por que a gente estuda a história de Davi? É porque foi declarado que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas o fato de ser segundo o coração de Deus não impede que ele tivesse pecados e falhas. Isso conforta a mim e você, que estamos na mesma jornada. Então, quando olhamos para a Bíblia, é para entender como que esses personagens se relacionaram com Deus. Nós temos que copiar alguns exemplos e aprendemos também o que não copiar. Então, a gente olha para esses exemplos para ver, na prática, como que se vive a religião cristã. Mas você está certo, nós temos que exaltar apenas Cristo. E Ele tem que ser o centro de nossas atenções sempre. Ok? Você, pastor aqui, por favor. Obrigado, pastor. Uma dúvida, e até de repente o pastor poderá nos esclarecer. Até quando o pastor, numa das semanas anteriores, aí, explicou para o grupo a diferença entre revelação, inspiração e iluminação. O pastor falou mais ou menos assim: revelação e inspiração é o que Deus dá para os profetas canônicos. Certo, para os profetas. O pastor falou, pode ver a gravação aí, profetas canônicos. Né? O pastor afirmou dessa maneira, e eu concordo com isso. Certo. Porque realmente eu não vejo, além da Bíblia, nenhum outro escrito como inspirado. Eu até vejo muitos autores cristãos que realmente trazem orientações que a gente consegue olhar para um texto bíblico e entendê-lo bem melhor. Talvez algumas coisas que a Ellen White escreveu possa nos ajudar nesse sentido. Eu mesmo já li alguns livros dela e realmente me ajudou a olhar para alguns textos bíblicos de maneira ampla, diferente. Mas algumas coisas que eu não concordo nos escritos de Ellen White, até já conversei com o pastor em particular sobre isso, e talvez seja bom até para poder esclarecer para o grupo todo e para outras pessoas que estão assistindo o programa também, é a questão da maneira como ela amplia os escritos bíblicos, que eu considero não apenas como ampliar, eu considero como acréscimo. Exemplo, ela narrando alguma questão sobre Jesus, por exemplo, ela cita o texto bíblico, cita a fala de Jesus que está na Bíblia, depois ela continua com a fala de Jesus com revelação que ela recebeu. Então, para mim, ela está acrescentando a voz de Jesus com o escrito dela. Certo. Não só isso, algumas outras questões bíblicas também que ela vai lá e no escrito dela, não é na Bíblia, não estou falando que está acrescentando na Bíblia, mas eu considero como acréscimo porque se é inspirado e se ela está acrescentando, né, é um acréscimo à Bíblia. E aí eu fico preocupado, porque nós temos na Bíblia essa advertência quanto a acrescentar a palavra de Deus, né? E a gente vê isso nitidamente, já conversei até com o pastor sobre isso, uma dificuldade muito grande que eu tenho de olhar para o texto, primeiro de olhar para o texto de Ellen White como inspirado, né? Porque para mim inspirados são os livros que estão na Bíblia. Fora isso, podem ser livros de orientação, como nós temos muitos outros bons autores cristãos, que até os adventistas usam, porque outros livros que eu já li, inclusive até na revista da Escola Sabatina também eu vejo lá citações de outros autores cristãos, livros que nos orientam, que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus, mas quando alguém, não é apenas ilustrar, porque quando você prega, está pregando a palavra de Deus, você ilustra, você até amplia a visão, mas a gente vê nitidamente, o Desejado de Todas as Nações, por exemplo, que foi mencionado aqui, é um livro que eu li recentemente, a gente vê lá nitidamente, ela cita
a palavra de Jesus que está registrado no Evangelho, algum dos Evangelhos, e aí depois ela continua como se Jesus estivesse falando, só que é ela escrevendo, certo, como se fosse uma revelação. Então, isso eu considero como um acréscimo, porque se não está na Bíblia, e se eu digo que Jesus falou aquilo ali que não está na Bíblia, para mim é acrescentar. Como que o irmão pode explicar isso para a gente? Ok. Primeiro ponto, que todos nós devemos, claro, buscar e compreender sempre aquilo que é verdade e agir como agiam os bereanos, né, lá de Atos. A sua postura é a certa, você tem que questionar até você compreender o assunto. Se compreender de um jeito ou se compreender de outro, mas buscar a compreensão. Esse é o primeiro ponto. Se em outro programa eu disse que a revelação e inspiração só atua no profeta canônico, isso está correto, mas não é tudo. Deus atua revelando e inspirando o profeta, que pode ser canônico ou não. Por exemplo, eu acredito que Deus agiu nas filhas de Felipe, que o Novo Testamento diz que elas eram profetisas, certo? O que elas escreveram? Nada. Mas você tem na Bíblia várias menções a livros de profetas que escreveram. Só que esses livros não estão no cânon. Esse livro deixa de ser inspirado porque ele não está no cânon? Sinceramente, pastor, sim, claro. Algumas questões a gente pode até pensar, tipo assim, ó, alguma carta que o apóstolo Paulo escreveu e que não entrou e que foi direcionada à igreja de Corinto, eu posso até imaginar, e eu até aceito que ela seja inspirada. Foi uma inspiração que Deus deu para ele escrever e orientar aquela igreja, por isso não entrou no cânon. Então, mas deixa eu te perguntar, a carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto foi para nós? Não, por isso que não está no cânon. Não, Corinto não está? Não, aquelas duas que estão, sim. Mas veja, quando Paulo escreve... Estou citando uma outra que o próprio Paulo menciona que escreveu. Claro. Então veja, as cartas que Paulo escreve e que nós temos hoje, elas não foram escritas para nós, escritas para nós. Não. Não foram. Uhum. Só que nós nos apropriamos desse conselho e acreditamos que as cartas são inspiradas, serviram para os cristãos daquele tempo e vão servir para os cristãos também hoje. As cartas que Paulo escreveu, que não estão no cânon, foram inspiradas do mesmo jeito. Porque é o homem de Deus inspirado. Só que não foram para o cânon. Agora, eu acredito que Deus supervisionou também, como já disse aqui, o fechamento do cânon. No Antigo Testamento, você vai ter profetas que escreveram, por exemplo, Ido, você tem o livro dele e ele não está na Bíblia. Mas o livro dele registrou o quê, pastor? A história de Israel, então, parte pastor, da história. Tipo assim, no Antigo Testamento nós temos muita citação assim, que fulano de tal, talvez até um profeta que foi escritor também, registrou os atos do rei, tal, que... Isso dali, para mim, não é inspirado só porque ele era um profeta que escreveu. Bom, tudo bem. Por que não? Porque era-se comum, até nos dias atuais, registrar os atos de um rei, de um presidente. Claro que era. Fica registro na história. Não é porque um profeta que registrou que vai ser inspirado. Aí eu divirjo com você. Você tem Flávio Joséfo, que vai escrever a história, inclusive, de Cristo, e nós não cremos nele num profeta. Sim, é um historiador. Só que quando a Bíblia menciona que essa pessoa é um profeta, o escrito literário dele eu vejo como inspirado, ainda que ele não tenha entrado no cânon, certo? Então aqui nós divergimos. Para mim, um profeta de Deus, quando ele está escrevendo algo que é revelado por Deus. Senão não teria por que ele escrever. Porque veja, todo profeta quando escreve, veja Isaías, Jeremias, Ezequiel, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Essa é a questão. Então, se você disser que esse profeta, por não ser canônico, não é inspirado, nesse ponto eu divirjo com você. Então, se eu disse que a inspiração e revelação atua no profeta canônico, isso está correto. Não só no canônico. A revelação e a inspiração atua no profeta de Deus. Pode ser que parte desses escritos vá para o cânon, e já foram, né? Pode ser que não vá à parte. Como Deus é quem supervisiona, eu acredito assim, ele sabe o que ele quer colocar e o que ele não quer colocar. Justamente, a soberania de Deus, ele preservou para que o que ele queria orientar o seu povo fosse... Exatamente. Por isso eu acredito que não há necessidade de mais nenhum outro escrito nesse mesmo sentido. Claro, não há necessidade de colocarmos nada no cânon, certo? Nós estamos divergindo num outro ponto,
que eu posso ter um escrito inspirado de um profeta que não é canônico. Isso eu posso ter. Esse mesmo dom, esse mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem o que escreveram, sem saber às vezes o que estavam escrevendo, nós adventistas acreditamos que se manifestou em Ellen G. White. Então a inspiração que ela recebeu é a mesma inspiração de Deus. Ela foi revelada, foi inspirada. Por quê? Primeiro, porque ela passa nos testes da Bíblia. Segundo, porque as manifestações sobrenaturais que os profetas tiveram no passado também se testemunhou no ministério dela. E eu não sei se eu já mencionei para vocês aqui, ela teve cerca de 100 mil visões e sonhos. Houve visões de Ellen G. White que duraram mais de 2 horas e ela não respirava. Como que alguém fica mais de 2 horas sem respirar, se não por uma intervenção divina? Como que alguém fala ou escreve o que ela escreveu, e nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, num outro teste, sem que Deus tenha revelado? Porque, veja, qual ser humano pode, com exatidão, dizer o que vai acontecer daqui a 40 anos? Com exatidão. E aí, quando chega, acontece. Até o Marcelo mencionou esse teste. O profeta fala, se acontece, ele é de Deus. Se não acontece, ele é falso. Como que eu explicaria isso na vida dessa mulher? Eu vou dar aqui 2 ou 3 exemplos só. Mas eu poderia dar dezenas de exemplos de previsões que Ellen G. White fez e se aconteceram. E aconteceram. Como? Se não por uma orientação divina. Bom, então são essas coisas todas que me levam a crer de que Deus usou essa mulher. Mas eu respeito a sua posição de achar que não foi revelação e inspiração na vida dela como foi na vida dos profetas. Claro que eu respeito. Uhum. Mas aí o pastor ainda não respondeu também sobre a questão do acréscimo. Ah, sim. Voltamos agora à questão do acréscimo. Quem é que pode escrever, não contrariar, porque nós acabamos de ver. Quem é que pode dar algum elemento a mais no texto bíblico? Só o profeta. Se Ellen G. White trouxe luz sobre alguns textos, e eu vou mencionar um para você. A Bíblia fala da expulsão de Lúcifer no céu. Mas a Bíblia não fala de que Deus conversou com Lúcifer, insistiu com ele para que ele voltasse atrás. Ela não fala. Ellen G. White fala. No livro Grande Conflito. Eu li. Você leu. Então, por que ela pode dar esses acréscimos? Porque nós entendemos de que ela está sendo inspirada por Deus e, como profeta, ela pode dizer algo que na Bíblia não está sendo dito. Agora, eu só posso rejeitar o acréscimo de Ellen G. White se eu puder provar que ela é uma falsa profetisa. Porque se eu puder provar que ela é falsa, tudo que ela escreveu cai por terra. Agora, se eu não puder provar, eu tenho que concordar que o que ela acrescentou foi por vontade divina. Eu só tenho 2 caminhos. Então, qual é a tarefa que nos compete a todos agora? É olhar para a vida dessa mulher, para os escritos dela, e fazer uma acurada investigação para saber, escuta, ela é falsa ou ela é verdadeira? Mas obrigado por seu questionamento, pastor. Isso só enriquece a nossa discussão. Obrigado também. Um outro ponto. Segundo teste, você conhece pelos frutos. O que diz a Bíblia? Acautelai-vos dos falsos profetas, Mateus 7,15 e Mateus 7,20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pedro mencionou aqui Joseph Smith, tido por uma multidão de cristãos hoje como um profeta verdadeiro. Só que esse profeta verdadeiro, em algum momento da sua vida, teve 7 esposas. Foi um polígamo. Como que eu posso aceitar um profeta verdadeiro com 7 esposas, quando a Bíblia condena a poligamia e fala que nós devemos ter apenas uma mulher? Salomão não foi um profeta e teve 700 esposas e 300 concubinas? Certo, mas só que Deus aprovou a atitude dele? Deus reprovou completamente. Você vai ter Abraão, não teve uma segunda esposa, e olha as consequências que Abraão colheu na sua vida. Deus nunca aprovou isso. A questão toda é você ter um profeta que falhou no momento e você ter um profeta que ensina o erro. Essa é a grande diferença. Porque a poligamia se espalhou no movimento. Depois de um tempo, eu não sei dizer exatamente que ano, isso parou de ser ensinado nos seguidores de Joseph Smith. Hoje não se prega mais a poligamia. Dependendo da cultura até. Ainda dependendo da cultura, certo?
Então você percebe? Então, se a pessoa pretende ser profeta, mas os frutos não mostram isso, eu descarto. Agora, quando nós olhamos para a vida de Ellen G. White, ela trabalhou 70 anos debaixo da observação de quê? De incrédulos, gente que suspeitavam dela, gente que eram hostis a ela, gente que não gostavam de ouvi-la. Se você ler um pouco da história dela, você vai descobrir que na vida dela, ela passou e enfrentou várias situações de hostilidade por pessoas que não acreditavam que ela fosse uma profetisa. Agora, olha para a vida dela e os 70 anos de ministério dela. Olha os frutos que essa mulher produziu. Então, os jornais, quando ela faleceu, trouxeram um forte testemunho da mulher que foi Ellen G. White. Existem vários livros publicados sobre ela. E você sabe que existem grandes autoridades no mundo. E eu posso mencionar apenas uma rapidamente aqui, Albright, um dos grandes nomes da arqueologia bíblica, que tem dezenas de doutorados acumulados. Ele investigou a vida dessa mulher e ele crê nessa mulher como uma profetisa. Albright nada tem a ver com os adventistas. E eu podia citar para vocês N pessoas que nada tem a ver com adventismo, pessoas respeitadas, estudiosas da Bíblia, com vários títulos, e que estudaram a vida dessa mulher e chegaram à conclusão de que Deus a usou como uma profetisa. Vamos a um outro teste rapidamente. Quando se cumpre a palavra do profeta? Olha o que diz Jeremias. O profeta que profetizar paz, só ao se cumprir a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado pelo Senhor. Então, se o profeta anuncia e não acontece, tchau, ele é um falso profeta. Ellen G. White, em 1868, guarde a data, advertiu certas pessoas muito obesas de serem susceptíveis a ataques de doenças agudas e morte súbita. Ela escreveu isso em 1868. Em 1960, ou seja, 92 anos depois, é que a Sociedade Americana de Cardiologia recomendou a redução do consumo de gorduras por motivos de doenças cardíacas. Aí eu pergunto, como é que essa mulher se antecipou em quase um século à ciência? Se não por uma inspiração divina? Como ela sabia disso? Bom, deixa eu dar um outro exemplo. Em 1872, ela falou da importância da prática de exercício físico para se ter uma boa saúde. Hoje, nós falamos em fazer Cooper, por causa das descobertas do Dr. Cooper. Por isso a gente chama de Cooper, essa corridinha leve, porque o Dr. Cooper, em 1960, chegou à conclusão da necessidade de exercício físico para a boa saúde. Eu só coloquei, acho que 2 exemplos aqui, nós podíamos ficar mencionando vários exemplos. Por exemplo, Ellen G. White falou sobre ondas eletromagnéticas do cérebro, quando nem se sonhava em inventar um encefalograma. Ela falou contra o uso de álcool, tabaco, quando isso a medicina usava para os doentes. Ela falou que o doente tinha que ser exposto ao sol, numa época em que a medicina colocava os doentes enclausurados dentro de um quarto escuro. Ela falou da importância da luz solar entrando dentro da casa para se matar os germes, numa ocasião que ninguém pensava que pudesse haver germes, e as mulheres saíam com as suas vestes, varrendo a rua com os cocôs de cavalo e depois vinham para dentro de casa com aquelas vestes. Ninguém pensava que isso contaminava a casa. Ellen G. White advertia sobre isso. Os 8 remédios naturais que nós vimos em outro momento, ela falou de todos eles como sendo o remédio de Deus. A ingestão de bastante água, de descansar bem, a luz solar e etc. Então, nós cremos de que Ellen G. White falou sobre coisas que vieram a acontecer. Eu não vou citar tudo, só mais uma delas. Ellen G. White previu a Guerra Civil Americana, anos antes que isso acontecesse. Ela disse que aconteceria e quando chegamos lá, aconteceu. Bom, um último teste. Um guia divino em tempo de crise. Apenas um texto de Oséias. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. E por um profeta foi ele guardado. O profeta é um guia divino em tempos de crise. Nos momentos mais difíceis da igreja adventista, Deus levou essa mulher a atuar com forte mão para dar direcionamento ao seu povo.
E você quer ver uma das questões mais fundamentais do Adventismo? Foi com a ajuda dela que a igreja entendeu que não deveria ter um sistema congregacionalista de igreja, mas que o dízimo fosse para um local central e dali espalhado para que o mundo fosse atendido. A igreja adventista hoje, que empreende evangelismo no mundo inteiro e está quase em todos os países do mundo, é por causa do seu sistema financeiro de distribuição de dízimos e ofertas. E isso teve a mão pesada de Ellen G. White orientando como que a igreja deveria fazer. Então Ellen G. White nos ajudou nos momentos difíceis. Durante 70 anos, escreveu mais de 100 mil páginas, tornando-se uma das maiores escritoras da humanidade. Aqui estão alguns dos seus livros publicados e eu queria aconselhar você a fazer como fez o nosso pastor. Né? Leia os livros dela. Pegue qualquer livro de Ellen G. White. Na internet tem tudo disponível. Comece a ler. Comece a ler com a Bíblia do lado, para ver se você encontra alguma alteração, alguma controvérsia, para ver se o que ela está dizendo de fato é revelação de Deus. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é pesquisar, é estudar, é ler o que ela escreveu. Recentemente, essa revista, muito importante nos Estados Unidos, fez uma seleção das 100 pessoas mais influentes nos Estados Unidos, em toda a história do país, e colocaram Ellen G. White como uma delas. Uma das 100 personalidades mais influentes da história norte-americana, ao lado dos grandes presidentes norte-americanos. A nação norte-americana reconhece a importância que teve essa mulher e a contribuição que ela fez. E eu termino com esse texto da Palavra de Deus, 2 Crônicas 20 e 20. Crede do Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Nós temos a Bíblia e na Bíblia temos tudo o que nós precisamos. O que é o escrito de Ellen G. White? Um conselho para a igreja. E o grande objetivo dela em escrever o que escreveu sempre foi trazer-nos de volta para a Bíblia. Ela mesma disse isso. Dos meus escritos objetivam conduzir as pessoas à palavra de Deus, porque aí está a norma de excelência para todos nós. Então, amigo, certamente você já ouviu falar muito de Ellen G. White. Não acredite em muita coisa que se diz por aí. Sabe por quê? Porque tem muita gente mal intencionada. Agora, ao sincero pesquisador da verdade, você está corretíssimo em investigar. Agora, investigue nas fontes corretas. Tem muita mentira escrita na internet. Você quer investigar as fontes corretas? Busque os livros da história do Adventismo, que a igreja escreveu. Busque no site da cpb.com.br os livros que nós escrevemos sobre nossa história, para você conhecer de fato a história como ela aconteceu e não como alguns inventam. Se você quer conhecer mais de Ellen G. White, põe na internet lá, Centro Ellen G. White de Pesquisas. Você vai ter acesso a todos os livros dela. Você vai ter acesso a documentos sobre ela. Ou seja, nós não queremos esconder nada de ninguém. Queremos que você pesquise, que você investigue, para que você entenda por você mesmo se o que ela escreveu tem valor para a sua vida, se pode contribuir, se pode te ajudar. Esse é o desejo. Agora nunca se esqueça, quando a gente crê nos profetas do Senhor, a gente prospera. Então o profeta passou no teste, então tem algo que ele pode me ajudar. Nós vamos chamar arautos do rei para louvarem a Deus mais uma vez. E quando eles cantarem, Jesus faz um convite para mim e para você. Como o Marcelo colocou muito bem hoje, Cristo é tudo para nós. Não se engane, os adventistas não acreditam na santidade de Ellen G. White. Ela foi uma pecadora como eu e você. Ela teve erros, teve falhas. Deus simplesmente usou essa mulher, mesmo sendo falha e pecadora, numa obra importante e especial para os dias atuais. Agora ela, assim como a igreja adventista, acredita que nós somos salvos exclusivamente pela graça. E é Cristo quem pode salvar a mim e a você. Ela não está viva, está morta, inconsciente, não é santa da igreja, não faz milagres, nada disso. O que você ouviu por aí talvez seja muita mentira, de gente mal intencionada, que não quer que você conheça a pura verdade. Por isso o convite para você hoje é:
venha a Cristo e Ele vai te ajudar a entender tudo que você precisa entender, porque a obra dele no seu coração não é obra humana, é obra divina. Tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim, volta já para o lar e hoje vem a mim. O convite dessa música é o mesmo de Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Cristo nos chama a irmos a Ele. A Igreja Adventista não convida você para ir a Ellen G. White. Convida você para ir a Cristo. Porque Ellen G. White foi uma pecadora. Cristo é santo. Ellen G. White não é santa, está morta e nada pode fazer por ninguém. Cristo está vivo no santuário celestial, trabalhando a sua salvação. O que Ellen G. White escreveu não é canônico. Nunca esteve no mesmo pé de igualdade do que a palavra de Cristo. A igreja nunca ensinou isso. Nos acusam de uma falsidade. Para que servem os escritos dela? São conselhos que procuram trazer de novo para a Bíblia. Como um profeta moderno tem nos auxiliado. E quando você começa a ler, você acaba se apaixonando por que essa mulher escreveu, porque nos encanta a forma como ela fala de Jesus. Ela apresenta Cristo de uma forma tão bela que encanta nossa alma. Em um dos textos mencionados aqui, no livro Desejado de Todas as Nações, ela escreveu: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento que Ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que nós fôssemos justificados pela sua justiça, da qual não tínhamos parte. Ele sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a Ele pertencia. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Ela fala de Cristo. Ela convida-nos a ir a Cristo, como faz a palavra, como fez essa música agora. Se você vir a Cristo, você vai encontrar salvação. Se você crer nos profetas de Cristo, você vai prosperar. É isso que a palavra ensina. E eu queria orar para que as nossas dúvidas a cada dia fossem sendo dirimidas e que nós pudéssemos compreender para nós a vontade de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que tivemos hoje de estudarmos a Tua Palavra. É desejo do nosso coração te servir em espírito e em verdade. E se existe alguma coisa que ainda precisamos compreender melhor, nós queremos convidar o Deus Espírito para que Ele venha ao nosso encontro e para que Ele nos ajude nas nossas dificuldades. Nós não queremos rejeitar a Tua Palavra, não queremos rejeitar a Tua vontade, mas também queremos seguir os conselhos da Tua Palavra, de sermos como os bereanos, que investigavam para de fato saberem se as coisas eram assim. Nós não queremos ser enganados por falsos profetas, mas queremos ser guiados por Teu Espírito. Por isso nos ajuda em nossa busca espiritual. Abençoe os amigos que estão nos assistindo agora, a cada um deles. O Teu Espírito tem trabalhado nesses corações, continua trabalhando e faz em nossa vida os milagres que nós tanto precisamos. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Semana que vem eu te espero para mais um tema do Bíblia Fácil. Até lá.